Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o vídeo com o tutorial de configuração e alterações e explicação sobre o simulador de controle de velocidade de um veículo. Muito bem, então vamos lá. Então, se você já instalou o Scilab, já está com o simulador funcionando, chegou a hora de a gente alterar os parâmetros, configurações para o que a gente deseja. Bom, então o arquivo principal, o arquivo de simulação propriamente dita, tem tudo o que a gente precisa para ser alterado. Então aqui no início, algumas inicializações obrigatórias aqui, não há nada para alterar. E o que você vai começar? Você vai começar a alterar a partir dessa linha aqui. Aqui nessa linha nós temos alguns detalhamentos menos importantes, como por exemplo, se queres colocar o teu nome, o nome do aluno que estiver executando, isso aqui vai aparecer depois nas janelas de resultado. Tem algumas outras parâmetros que segue essa mesma linha aqui. Então, como é que funciona? Sempre vai ter uma função simular, que é com relação a configurar, vai ter a função da configuração da simulação, a configuração do veículo e a configuração do controlador. São as três partes que a gente vai utilizar. Então, vai ter a chamada da função. Aqui vai ter qual é o parâmetro que a gente vai estar configurando. Nessas duas partes não se altera. E a gente coloca a configuração dentro das duas aspas aqui, as aspas duplas. Por exemplo, se eu quisesse alterar, eu iria colocar o meu nome aqui e daí todos os gráficos resultantes vão ficar com o meu nomezinho no título da janela. Bom, então aqui inicialização do mundo, aqui as configurações da simulação, nós temos algumas alturas aqui que pode ser configurado, vai ficar melhor quando a gente executar a simulação para entender melhor isso. A configuração do passo, que tem a ver com a precisão da simulação. E essas configurações aqui, eu vou voltar que elas são um pouco mais avançadas, essas duas configurações aqui. Eu gosto de começar pela configuração do veículo propriamente dito. Então aqui tem todas as configurações que é necessário ajustar para configurar um veículo, como por exemplo, começando aqui pelo nome e fabricante, de novo, informações que apenas são interessantes para as janelas de gráficos, para aparecer o nomezinho do que a gente está simulando. E a partir daqui, aí sim, os dados de parte mecânica, parte de potência, enfim, as características técnicas do carro. O que é necessário, obrigatório para a gente conseguir realizar a simulação? São 4 parâmetros. A potência do carro em CV, a massa do carro dado em quilogramas, tá? Se ele vai ou não carregar alguma carga. Então, se a gente não estiver carregando nada no porta-mala, por exemplo, mais ou menos essa ideia daqui, vai ter o parâmetro 0, então ele está carregando 0 quilos. Isso é interessante para um automóvel, por exemplo, que tem com o objetivo carregar carga, como por exemplo um pequeno caminhão, alguma coisa assim. A aceleração de 0 a 100 é obrigatório a gente ter essa informação e também a velocidade máxima do veículo. Essas informações aqui, elas são as informações obrigatórias para o simulador conseguir funcionar. A partir daqui, são informações, essas outras duas informações, elas são opcionais, porém bastante interessantes da gente obter para fazer com que a simulação seja mais próxima da realidade, que são as configurações aerodinâmicas. Nós temos o coeficiente aerodinâmico conhecido como Cx, que é um valor entre 0 e 1. Quanto menor esse valor, melhor é o carro em questão da aerodinâmica dele, e a área frontal do carro também. Então, são essas as características de um carro. Eu também vou fazer um exemplo também no vídeo, onde eu não tenho esses dados, como é que funciona. Então, vou também mostrar esse detalhe. E depois a gente tem as configurações já de
velocidade inicial da nossa simulação, qual é a velocidade inicial que o carro vai começar e qual é a velocidade desejada, qual é o parâmetro de velocidade desejada que eu quero atingir. Isso é um parâmetro de ajuste também vinculado ao controlador. O coeficiente de ajuste massa é uma variável que tenta melhorar a simulação por causa das simplificações. Então, essa simulação ela tem algumas simplificações e que acaba fazendo com que a simulação se mantesse da mesma maneira para todos os carros. Alguns carros iam ficar com uma simulação que não corresponde à realidade. Então, tem um coeficiente de ajuste para melhorar essa correlação entre o que a gente tem de dados real e o que a gente tem de dados no simulador. Bom, onde eu busco essas informações? Existem vários sites especializados com relação à parte mecânica, à parte técnica dos veículos, mas eu me baseei para fazer esse simulador no site chamado Carros na Web. É um excelente site com um catálogo vasto sobre uma quantidade enorme de fabricantes e veículos, tá? Então, só para mostrar ali, o simulador vem ajustado com o meu carro, que é um humilde Renault Clio. Então, se eu entrar aqui nos carros da Renault, vai ter vários carros à disposição. Vou colocar aqui o meu carro, o ano também, e vai ter aqui quais modelos daquele ano que tem para esse carro. Eu vou pegar aqui esse carro aqui. Acredito que eu peguei o correto. E aqui, neste site, no catálogo, ele tem um monte de características técnicas, características dos mais variados partes do carro, que compõem um carro, tá? Então, aqui nós temos uma grande quantidade de dados e informações. O que a gente precisa para executar a simulação? Acho que eu peguei, inclusive estou vendo aqui, ó, eu peguei um ano diferente, onde o motor já tinha sido atualizado. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu já tinha aberto aqui o ano 2005. Acho que eu cliquei em outro ano lá no outro exemplo. Bom, então esse carro aqui é o carro que eu trouxe como padrão para fazer os testes iniciais. Então, olha só, onde é que eu vou encontrar aqui? Nesse site, ó, potência máxima, 70 CV. Então, já por uma questão de o site já reportar em CV, eu já deixei aqui, ó, o software preparado para alterar a potência dada em CV nesse local. Então, 70 aqui. Massa, 905 quilos. Onde é que está? Aqui no site, está mais para baixo. Aqui, ó, peso do carro, 905 quilos. Também já vou aproveitar, ó, carga útil. Esse carro é homologado para carregar 525 quilos. Então, na simulação, se você quiser adicionar a massa aqui, mas também dá para adicionar até 525 quilos e o software vai simular esse carro com a sua carga máxima homologada. Então, o controlador vai ter mais dificuldade para conseguir controlar a velocidade do veículo. Mesma coisa, ó, parâmetros, aceleração, velocidade, tá tudo aqui, ó. Aceleração de 0 a 100, até acho que está mais para cima, deixa eu ver aqui onde está a aceleração. Aqui, ó, mais para baixo. Aceleração de 0 a 100, 14,5 e 162 km por hora de velocidade máxima. E também tem os dados aerodinâmicos que a gente vai precisar do CX 0,35, não é um excelente CX, é um CX bem ruinzinho até para os padrões modernos, e área frontal de 1,97 metros quadrados. Muito bem, com essas informações colocadas no simulador, aí você pode fazer o ajuste do coeficiente de massa. Como é que você vai fazer isso aqui? Basta fazer isso aqui, ó. Comente essa linha aqui. Quando na primeira vez que eu vou executar, alterei o carro, alterei algum dado, alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar todos os dados e comentar essa linha aqui do coeficiente de ajuste de massa. Por quê? Porque
com essa linha comentada, a gente vai executar aqui a simulação e o software vai calcular qual que é o coeficiente de massa ideal para esse veículo. Como é que eu sei disso? A gente vai vir aqui na telinha do console do Scilab, na outra janela, e aqui ele executou diversos testes até encontrar o coeficiente de massa ideal. Para esse carro, o coeficiente de massa ideal é 1,5. Então, aí com esse dado calculado, aí sim a gente vem, descomenta essa linha e altera o valorzinho aqui para 1,5. Lembrando que esse software ele é americano, padrão americano, então onde a gente diz que é 1,5, 1,5, o decimal, né, o separador decimal, ele vai ser utilizando ponto, tá? Tomem esse cuidado para se colocar 1,5 vai dar problema na simulação, tem que ser ponto. Então esses são os dados com relação ao veículo, tá? Se por um acaso, porventura, o carro não tem os coeficientes aqui aerodinâmicos, não tem problema, não impede que o software funcione. Basta você comentar essas duas linhas aqui e possivelmente, inclusive, o coeficiente de massa vai alterar. Então vamos dar só essa verificar. Então não tem os coeficientes aerodinâmicos, às vezes isso acontece. Tem vários carros que os fabricantes não disponibilizam essa informação e o que acontece é que a gente vai ter uma aproximação. O software, em alguns pontos, vai modificar, vai tentar estimar esses dados, mas ele nunca vai conseguir estimar da melhor maneira possível com os dados disponíveis. Então, nesse caso, ó, sem os dados aerodinâmicos, o coeficiente de massa tem que ser alterado para 1,35. Então, aqui eu iria pegar e alterar aqui para 1,35. Então, esse é o coeficiente de massa para esse veículo, sem os dados aerodinâmicos corretos, tá? Os dados aerodinâmicos apenas estimados. Continuando, controlador. O controlador, a ideia desse software é a gente trabalhar com o controlador PID. Então, aqui são as linhas que a gente vai configurar o controlador PID. Para fazer a seleção do módulo, a gente mantém essa linha aqui. E aqui os três ajustes do controlador PID, o KP, o KI e o KD. Basta alterar o valorzinho aqui para alterar o ganho do controlador PID. Mas também é possível, talvez até por uma questão de comparação, depende como você vai estar estudando, em que fase, qual momento que você vai estar utilizando o software. Aí a gente tem à disposição o controlador on-off e o controlador proporcional. Para utilizar o on-off, por exemplo, o ideal é que a gente comente as linhas relacionadas ao outro controlador. Embora não é estritamente necessidade, o último controlador ajustado aqui ele vai ser o mandatório, a gente vai ter essa possibilidade aqui. Então, o controlador on-off vai funcionar aqui e também eu já deixei preparado se você quiser ajustar o controlador on-off com esterese, tá? Aquela variaçãozinha que tem no controlador on-off. Então, só para dar um exemplo, controlador on-off e o carro vai tentar ficar em 80 km por hora utilizando o controlador on-off para isso. Ele vai ficar acelerando e freando, tá? Um detalhezinho desse gráfico aqui, já aproveitando ele, é o seguinte, o carro ele vai ter esse caminho para percorrer, que vai aparecendo qual o comportamento, qual o desafio naquele momento, onde nós temos um trapézio aqui, uma ideia de um trapézio, e a ideia de um morro que é mais complicado, mais difícil para ele ultrapassar esse desafio. Aqui um velocímetro que vai mostrar a velocidade e um indicador de erro. Aqui embaixo o acelerador e freio do veículo. Esses três demais mostradores são para o controlador PID. Aqui nós temos o resultado, que é uma das maneiras de a gente visualizar o resultado. Tá? Então, eu vou já
Deixa eu só passar os outros controladores, que a gente já volta para cá. Então aqui temos o controlador on-off, o controlador PID on-off e também o proporcional. Proporcional também pode ser utilizado para a questão de comparação. Então aqui nós temos o controlador proporcional e aí nós vamos ter o ajuste do KP e do S0. Então aqui aí nós temos o controladorzinho e o carro, né, funcionando com esse controlador já num comportamento bem mais diferente, né? Ainda com erro, mas diferente. Aqui tem aí o proporcional, a parcela proporcional já aparece aqui, já é uma ideia já de introdução ao PID, né? Então aqui o proporcional já vai aparecer nesse quadradinho. O integral e derivativo, esses vão aparecer, as parcelas integrais e derivativas vão aparecer quando utiliza o controlador PID. Tá? Aqui na questão do freio, talvez tu notou que quando ele freava, principalmente o on-off, ficava na metade esse gráfico do freio. Isso acontece porque na apresentação aqui, o freio ele pode ter até o dobro de potência da aceleração. É uma questão de representação e como que eu elaborei os limites físicos. Tá? O carro ele vai poder acelerar com o máximo de potência que o motor puder acelerar e frear, ele pode frear até o dobro da potência que ele faz para frente, no caso, né? É uma questão de simplificar, é uma questão apenas de simplificações. Aqui nós temos os dados que eu vou minimizar aqui, ó. Então aqui nós temos os controladores e aqui embaixo nós temos a exibição dos resultados. Essa primeira função, exibir simulação, é exatamente a simulação, primeira janela que a gente viu do carro simulando, andando no percurso, e depois nós temos mostrar resultado resumido, que aí sim é o resumo de tudo que aconteceu durante a simulação. Então, o que é mais interessante? Aqui nós temos uma janelinha para o aluno lembrar do percurso e as distâncias aqui também. Aí nós temos o tempo que levou para a simulação, né? Quanto tempo levou, se fosse na vida real, por exemplo, esse percurso de 5.500 metros, 5,5 quilômetros, teria levado aproximadamente 250 segundos para acontecer. E aqui nós temos as partes mais relevantes para a interpretação e estudo do controlador. A velocidade desejada está nessa cor magenta aqui, esse rosinha. A velocidade atual do carro, naquele instante, em azul aqui. E também nós temos o cálculo do erro apresentado aqui também, né? Que é um menos o outro, vai ter o erro sempre vai estar sempre um gráfico vai representar o outro. Também é interessante, dependendo da análise que se faz, a questão da aceleração, se o controlador controlou corretamente, porém ele pode ter corrigido de maneira muito abrupta, alguma coisa nesse sentido. Então, o gráfico da aceleração dentro do carro pode ser interessante, um lugar interessante para a gente analisar. E aqui, a posição do acelerador e freio em percentual, né? O percentual da potência que o controlador exigiu do carro, tanto na questão do acelerador quanto na questão da frenagem do veículo. Tá? Também tem mais um resultado, que seria a função mostrar resultado. Então, se você descomentar, você vai ter também mostrar resultado, que são vários gráficos representados aqui. Então, olha só, se eu executar a simulação, eu vou ter todas as minhas formas de apresentar os resultados. Primeiro, esse gráfico aqui, função exibir simulação, e estão vendo que tem um 5 aqui, ó, um parâmetro 5, isso é quantas vezes o carro está acelerado. A simulação está 5 vezes mais rápido do que na vida real. É como se fosse o acelerador do vídeo do YouTube ou do nosso WhatsApp, aquele vezes 2. É mais ou menos a mesma ideia. Se eu quero só ver com poucos detalhes, eu acelero isso aqui.
mas eu ainda consigo visualizar o que aconteceu em tempo real, né, durante a simulação. O próximo gráfico vai ser o mostrar resultados resumido, que é aquele outro gráfico que eu já apresentei para você. E agora ele vai mostrar todos os gráficos separadamente. Então aqui a função mostrar resultados apresenta para nós vários outros gráficos. Deixa eu começar aqui, ó. Começa a aceleração lateral do veículo. Então, basicamente, a aceleração que o veículo apresentou, mas agora num gráfico separado. Também tem o gráfico do erro, também, e também ele está limitado em mais ou menos 2 km por hora de erro máximo, já para padronizar, para que os alunos possam gerar os gráficos sempre na mesma escala. Aqui também, aqui as forças, né? Isso aí, se quiser um pouco mais, de explorar um pouco mais a parte física da simulação, as força do motor em azul, em vermelho, em verde o arrasto, que tem a ver com a velocidade, e em vermelho a força do terreno. O que é isso? A força de inclinação, quando o carro está subindo, vai ter uma força diminuindo a sua velocidade, ou quando ele está descendo, uma força somando, né, uma força buscando acelerar o carro. Por exemplo, isso aqui pode ser bem interessante para apresentar ou discutir com os alunos como que a simulação funciona. E também o gráfico do erro separado aqui, junto com o gráfico do acelerador e do freio. Também aqui vai aparecer os gráficos do P e D. Nós temos lá o P, o I e o D também vai aparecer separadamente neste gráfico aqui, quando utilizar o controlador P e D. Na prática, o que os alunos mais se interessam, mais buscam observar, mais fácil realmente acaba sendo essa compilação aqui com esses vários dados numa única tela, onde a gente pode entender melhor a situação, olhando várias informações ao mesmo tempo, facilita o entendimento. Então, esses gráficos, essa compilação aqui, acaba sendo muito, muito útil para os ajustes necessários. Não há necessidade de executar todos esses gráficos aqui. Então, por exemplo, depois que você já entendeu como que a simulação funciona, geralmente a gente vai apenas fazer a simulação e vai mostrar os gráficos resumidos na tela. E daí já, com essa simulação, já altera os dados do controlador, altera aqui, por exemplo, o dado aqui, faz uma nova simulação e aí você tem novos dados para pensar, entender o que aconteceu. Certo? Então isso aqui é a maneira usual de se trabalhar. Ainda faltou explicar melhor aqui, ó, esses dois parâmetros aqui. O primeiro parâmetro, o parâmetro do passo. O parâmetro do passo é um parâmetro de como o simulador funciona, basicamente a precisão do simulador. Quanto vai demorar, quão preciso é os cálculos do simulador. Então, como nós temos várias simplificações na simulação, não há necessidade de a gente ter uma grande precisão com relação à simulação, que já vai o padrão aqui que eu adicionei, o 0,01 de precisão, já é um valor bastante preciso. Durante os meus testes não precisei fazer nenhuma correção, nenhum ajuste. Se eventualmente estiver rodando muito lentamente na tua máquina, pode tentar diminuir aumentar esse valor. Então, um valor de 0,05 vai fazer com que a simulação seja muito mais rápida. 3 vezes mais rápida. Observaram que já foi eu clicar aqui na simulação, esse computador já conseguiu fazer rapidamente a simulação. Aí, o valor padrão vai ter uma precisão um pouco maior, tá? Mas e se por um acaso você estiver simulando uma velocidade muito elevada, ou um carro com uma potência muito alta, ou eventualmente alguma dinâmica que está acontecendo muito rapidamente e
pode eventualmente gerar uma questão de imprecisão, aí você deve diminuir esse valor. Eu não recomendo valores menores que 0,01. Isso já é um valor muito, muito pequeno, tá? Aí poderia ser 0,05, que é a metade de 0,01, mas aí 0,001 vai aumentar 10 vezes a quantidade de cálculo que vai ser necessário para executar a simulação. Então aqui, só para entender o quanto isso afeta, tá? O computador ele tem que calcular 10 vezes mais cálculos para executar a mesma simulação que tinha feito anteriormente. Nos casos que eu observei com vários testes que os alunos fizeram, como eu comentei, o valor de 0,01 é mais do que o suficiente com relação à precisão do simulador. Ruído. O simulador, como ele vem por padrão, é como se fosse um mundo ideal do jeito que está. Do jeito que está, o carro ele enfrenta o percurso, mas é como se ele estivesse andando num plano ideal, num piso perfeito, também sem inserção de vento, buracos, algum outro tipo. Para tentar minimizar esses efeitos do mundo ideal, porque o mundo ideal a gente pode buscar controladores muito com valores muito agressivos que na vida real a gente não poderia, por causa de umas pequenos ruidinhos, pequenas inserções, pequenas oscilações que podem acontecer. Nesse tipo de questão, eu deixei preparado para a inserção do ruído. Então aqui o ruído ele pode ser bem baixinho, como por exemplo 0,001, e esse ruído vai ser somado ao erro do nosso controlador antes de entrar no controlador. Então esse pequeno ruído, esse pequeno valor de ruído que a gente observa aqui, por exemplo, ele já é suficiente para trazer alguns problemas do controlador, por exemplo, controlador derivativo, mas ele não é suficiente para fazer grandes alterações em outros pontos do meu carro. Então ele acaba sendo uma maneira de a gente evitar valores extremamente elevados de algum controlador. Por exemplo, vou pegar aqui o controlador PID. Deixa eu comentar o controlador proporcional, o controlador PID. Vou colocar valores bem altos de... acho que assim, deixa eu tirar o ruído para a gente ter uma base para observar. Então aqui nós temos uma simulação, um erro já bem mais baixo, ainda dá para melhorar, mas agora, como o controlador derivativo já não é tão insignificante, já vamos alterar aqui e a gente já deve ver questões de complicações. Isso não é causado, não deve ter sido causado por causa do ruído adicionado, e sim por causa do efeito de amplificação que o controlador derivativo apresenta. Então, por exemplo, deixa eu exibir ali os resultados e olha só aqui, esse pequeno, aquele erro, aquele pequeno erro que é adicionado, ele vai ser amplificado e aí nós temos um controlador que não é o ideal no mundo real, onde a gente vai ter pequenas oscilações, pequenos ruídos sendo inseridos no sistema, seja de medição, seja de um asfalto imperfeito, por exemplo, de uma estrada que não está em boas condições, esse tipo de situação pode aparecer. Se tu deixar o mundo ideal sem nenhum tipo de ruído, esse sistema aqui ele se comportaria muito bem, sem esse defeito que estaria escondido no sistema. Então, só para apresentar uma maneira. Talvez queira utilizar com ruído ainda menor, por alguma questão, pode utilizar assim. Então, um ruído de 0,01 já é um bom ruído para os testes que vão ser feitos. Ruídos maiores que esse já acabam
dificultando bastante a vida do controlador e às vezes até trazendo muito erro ao nosso sistema. Então, talvez evitar ruídos muito exagerados, tá? De configuração de ajustes, são esses os ajustes possíveis para essa versão do nosso simulador. Então, agradeço se você chegou até aqui é porque tem interesse. Se você não entendeu, se você quer fazer algum comentário, alguma adição, fique super à vontade de me procurar. Pode ser pelo próprio GitHub, fazer alguma conversa por ali. Me procure também pelo e-mail, que eu vou contentemente auxiliar no que for necessário, no que for da minha alçada, no que eu conseguir melhorar. Geralmente, uma vez por ano, eu utilizo esse software em aula, então as atualizações eu busco fazer quando eu for utilizar esse software e assim a gente vai trabalhando basicamente uma edição, uma atualização por ano, tá? Uma atualização que pode ser apenas de algum defeitinho na simulação que foi encontrado ou até mesmo algum novo um novo parâmetro, um novo controlador daqui a pouco adicionado ao meu sistema. Muito obrigado e até a próxima.